Os fabricantes de TC devem garantir os dados de desempenho dos produtos que eles fornecem, a precisão da amplitude e do ângulo de fase, as características estipuladas de desempenho, descritas pelo fator limitante de precisão ou da tensão do terminal para TCs do tipo proteção e o fator de segurança do instrumento para TCs de medição. Para TCs tipo TPX, TPY e TPZ, certos parâmetros adicionais descrevem o comportamento transitório. Os fabricantes de TC devem produzir TCs que atendem a esses parâmetros e verificá-los através de testes. O primeiro passo é o projeto do TC, em que a geometria do núcleo e do enrolamento e o material são definidos usando ferramentas de cálculo numérico. Com relação a TCs de proteção, o núcleo deve permitir a geração de tensão no terminal suficiente para abastecer várias vezes a corrente nominal na carga, compreendendo o sistema de proteção. Para TCs de medição, ele deve garantir a alta precisão dentro do intervalo de operação e deve saturar com correntes ligeiramente acima dele. Às vezes, isto só pode ser feito combinando diferentes elementos do núcleo que consistem de diferentes materiais magnéticos. Junto com um cabo acessório, o CT Analyzer pode verificar as características do núcleo magnético antes do enrolamento ser adicionado. Como seguinte passo de produção, o enrolamento secundário é enrolado em volta do núcleo. O número e a seção transversal dos enrolamentos determinam a precisão dos TCs e a sua dependência da carga externa. Antes do próximo estágio do processo de fabricação do TC, que pode ser embutido em resina, um teste intermediário a mais é normalmente executado, como correções a serem ainda feitas. O CT Analyzer pode executar tais testes intermediários, verificando se o TC atenderá às suas especificações ou se adaptações adicionais serão necessárias. O CT Analyzer executa esses testes com pouco esforço de fiação e em um curto período com uma precisão equivalente ao método de medição de ponte, normalmente usado para o teste final. Com uma duração de teste de 1 minuto, normalmente, o CT Analyzer mede a resistência do enrolamento, a curva de excitação, a relação das espiras e os valores de precisão para a corrente e os valores de carga definidos nas normas relevantes e fornece uma avaliação positiva ou negativa. Para TCs especiais, tais como aqueles com relações de espiras altas ou com uma tensão limiar de saturação muito alta, o princípio de teste do CT Analyzer, do lado secundário, evita a necessidade de cabos pesados, e a sua tensão baixa torna a medição da curva de excitação mais segura. Para TCs com enrolamento secundário com TAP, a caixa de comando do CT Analyzer permite a conexão simultânea dos TAPs e a execução do teste em um procedimento automático. Se o cliente requer certos parâmetros relevantes ao comportamento transitório, o CT Analyzer é mais rápido, mais fácil e, na maioria dos casos, a única forma de verificar esses parâmetros. Diferentemente das bancadas de teste que fornecem resultados equivalentes, ele pode ser abastecido através de uma tomada padrão, de fase única, com uma demanda de energia de menos de 500 VA. Devido à exportação de TCs para países com diferentes frequências, o CT Analyzer permite testar TCs com uma frequência nominal diferente das frequências nominais, ajustando somente um único parâmetro. O CT Analyzer fornece também a criação de relatórios automáticos, personalizáveis, em vários idiomas e pode ser integrado em sistemas de automatização das fábricas. A partir da base de dados do fabricante, os dados da placa de identificação do TC podem ser transferidos ao CT Analyzer, que medirá os parâmetros, retornará com os resultados, garantindo uma cadeia indestrutível de rastreabilidade. As empresas que recebem o TC em campo ou instalam no próprio equipamento de alta tensão, como um transformador de potência ou GIS, executarão um teste de controle de qualidade desses TCs com um CT Analyzer.
Então, as medições colhidas antes e depois do envio podem ser diretamente comparadas, um benefício tanto para o fabricante quanto para o seu cliente. A maioria dos fabricantes de TC usa o CT Analyzer porque ele é preciso e oferece abrangentes funcionalidades, conexões simples, criação de relatórios e integração com sistemas de automatização das fábricas.